pouquinho aqui, né? A gente vai adorando, vai esquentando. Deixa eu tirar essa blusa aqui. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias. Jeremias, capítulo 29, 11, onde Deus está declarando que vai cumprir a promessa que fez ao povo dele. Deus está declarando sobre o futuro deles algo muito, muito interessante aqui. Pronto, agora dá para baixar o volume da microfonia, ok. Bom, ele está falando da profecia, de quando ele ia tirar eles, então, da Babilônia, ia trazer eles de volta para um determinado lugar. E eu queria trazer, porque assim, todo o Velho Testamento, ele é como uma sombra do Novo Testamento. Nós somos a continuação do Novo Testamento, e tudo que acontece no Velho Testamento, ele serve como uma sombra, para que a gente entenda o que vem acontecer. Todos os livros da Bíblia, eles foram escolhidos por um único motivo, porque de Gênesis a Apocalipse, todos os livros da palavra de Deus, eles apontam para o lugar, eles apontam para Jesus Cristo. Então, quando você começa a estudar, a entender a Bíblia mais profundamente, você descobre Jesus em Gênesis, Jesus em Êxodo, Jesus em Levítico, até em Números, que é um livro que parece que é um livro chato, só de registro, né, como se fosse o registro da nação de Israel. Ainda em Números você consegue encontrar o apontamento profético para Jesus, e até depois que passa, lá quando Paulo já está quando tira a igreja, então a pregação do evangelho do meio dos judeus, e Paulo leva para o meio dos gentios. Eu adoro aquela discussão de Paulo com os 12, né? Paulo, quando vai pregar no meio dos gentios, ele fala assim, eu não queria, não é o centro da palavra hoje, irmão, mas eu preciso comentar, porque eu amo a Bíblia, e a gente começa a falar dela, começa a ver as coisas gostosas dela, e Paulo teve uma discussão, porque ele pensou o seguinte: eu tenho uma forma diferente de pregar o evangelho. Os 12 discípulos que andaram com Jesus, 12 contando com Matias, na minha opinião não tinha nada que ter Matias, era Paulo que tinha que estar lá, mas enfim, Matias foi escolhido, tem toda uma história aí. A minha opinião não vale nada, porque já aconteceu e Deus é soberano, amém? Mas lá quando os 12 discípulos, incluindo Matias, Paulo falou o seguinte, eu tenho uma forma diferente de pregar o evangelho, eu vou pregar para os gentios, e eu entendo que eles não precisam entrar nos costumes dos judeus, na lei dos judeus, porque a própria salvação de Cristo, essa aliança que Cristo trouxe sobre os gentios, pela sua graça, então vem a salvação para os gentios, e não pela circuncisão, e não pelos hábitos e costumes judaicos. E nessa discussão ele falou, para que quando eu pregar e meu ministério crescer, eu não seja desaprovado, então eu vou submeter ao que Deus me deu para aqueles que são apóstolos antes de mim, para aqueles que andaram com Jesus, que eram aqueles que estavam estabelecendo a igreja, Pedro, João e os discípulos. E aí Paulo tem uma decepção muito grande com esses discípulos, porque Pedro senta com Paulo e com aqueles que pregam como Paulo, e fica lá com eles, todo mundo junto, todo mundo legal. Quando chegam os cristãos judeus, que são circuncidados, Pedro levanta desse lugar, para de conversar com os gentios, senta com os judeus, como se não tivesse nada a ver com Paulo e os gentios. Não, eu não estou com ele. Então, Pedro meio que dá uma virada na casaca, e Paulo diz, ei, peraí, e o evangelho de Cristo que você pregou, que você prega, não é para os judeus e para os gentios, por que agora você nem fala com ele? Paulo dá essa chamada, e dá essa discussão, e Paulo fala o seguinte: eu fui apresentar para aqueles que eu julgava mais importantes que eu, não me acrescentaram nada. E é tão estranho ouvir Paulo falando isso dos apóstolos, ouvir essa rixa dos apóstolos, ouvir essa situação desconfortável entre eles, de pastor, e Paulo devia falar, não, mas aquele ali, falta um pouco de caráter no Pedro, e Pedro mas Paulo está muito moderninho, está pintando a igreja de preto, né? Tipo assim, Paulo pintou a igreja de preto, né? E Paulo falando, mas aquele ali pregou da graça e agora fica julgando as pessoas, né? Não circuncidei nem Timóteo, vou circuncidar. Então tem toda aquela discussão. E a gente percebe a maravilha
de nem mais nem menos. Cristo em nós é a esperança da glória. Porque se não for por Cristo, pela visão, pela sua palavra, por Ele na nossa alma, no nosso coração, se não for por nós termos essa maravilha dessa graça, de podermos estar na presença dEle e senti-lo, nós somos só homens. E não há nada de errado em sermos só homens. Se você vê um pastor vestindo um colã azul com uma cuequinha vermelha por cima, fuja, irmão, porque não existe super-homem no reino de Deus. Né? Super-homem que usa um colãzinho azul e a cuequinha por cima da calça ainda, né? Dizia minha esposa, se até o super-homem, que é o super-homem, usa a cueca por fora da calça, porque é o que tem esperado de você, né? Né? Não existe super-pastor, não existe super-homem, não existe infalível, não existe possibilidade de um homem dizer para outro, você é mais, você é menos, porque o evangelho, porque eu prego, porque eu sou, porque eu não sou. Tudo que nós podemos é nos enchermos dos princípios de Deus, seguirmos da melhor forma que pudermos. De vez em quando vamos dar umas caneladas. Nesse frio, irmão, quantos aqui nesse frio já tiveram a bênção de topar com o minguinho na quina da cama de manhã, de madrugada? Com esse frio ainda fica pior. Todos nós vamos topar com o minguinho na quina da cama de vez em quando e vamos dar aquele dar morada em línguas, né? Um aleluia, né? Mas todos nós somos humanos e carecemos da graça do Senhor. E eu gosto de lembrar dessa situação de Paulo. Porque se tinha uma coisa naqueles discípulos que realmente transformou a história da humanidade, se tinha alguma coisa na vida deles, é a mesma coisa que tem na sua. É a mesma coisa que nós temos, irmãos. Às vezes a gente vai pregar para 1.000 pessoas, para 5.000, para 300.000. Quem já teve essa experiência sabe que é tão bom que chega a ser ruim, né? Tua alma chega a atrapalhar o que você quer falar quando tem muita. E às vezes a gente vai pregar para um mendigo na rua, para um rapaz que ainda está saindo da sua crise de abstinência numa casa de recuperação. Às vezes vamos pregar para igrejas lotadas, para um povo que quando você canta, o som da igreja, anima a sua alma. E às vezes a gente vai estar morrendo de frio. Se eu estou tudo duro e com frio, que sou de Curitiba e Pato Branco, imagine você que é de Umarama, irmão, o que está passando nesses dias aí, né? Se eu que sou patobranquense, estou de pijama por baixo da minha calça aqui, né? E não é colã com a cuequinha por cima, não é pijama mesmo, né? Está por baixo a cuequinha, né? Brincadeiras à parte. Só acordou, joga a calça, né? Eu quando em Pato Branco, quando eu ia na escola, eu vi minha filha e meu filho fazendo isso essa semana. Eu já dormia de uniforme, se bobear, dormia até com a mochila nas costas, para ficar com as costas quentes de manhã, para não passar frio, né? Pior de tudo é ir no banheiro, irmão. Aquele gelado, né? Porque nós somos homens e mulheres. Nós somos simples, nós somos comuns, igual Pedro, igual João, igual todos aqueles 12 discípulos que andaram com Jesus 3 anos, que viram Jesus fazer milagres, que saíram de suas casas por fé, para acompanhar aquele que eles criam que era o Cristo, que era o Messias, viram a confirmação disso nos milagres, na salvação, no caráter da vida de Cristo. Depois tiveram a reconfirmação, ele declarando, eu vou morrer, mas vocês fiquem firmes. E quando Jesus finalmente foi crucificado na cruz, esses 12 homens incríveis largaram tudo que tinham feito com Jesus durante todos aqueles 3 anos e voltaram a pescar. Depois de tudo que tinham escutado, voltaram a pescar. E só quando Jesus finalmente ressurrecto deu uma direção para eles, opa, e aí ficaram reunidos naquele lugar, naquele cenáculo. E aí veio o Espírito Santo. Bum! Viram Jesus subir. Jesus subiu e disse, fica lá esperando, porque eu preciso subir, ele vai descer. Quando Jesus subiu, ele desceu e bum! Aquele bando de homem comum, então cheios do Espírito Santo, estavam tão alucinados, cheios de Deus, para fazer a obra, que quem olhava de fora falava, 10 horas da manhã, os caras estão bêbados, já aí, estão loucos. E eles se levantam e dizem, não, nós não estamos bêbados, nós viemos pregar a salvação, e pregam com o poder do Espírito Santo, multidões se convertem. Então tem início
a era do espalhar do Evangelho de Cristo através de homens cheios do Espírito Santo, e eu e você somos só a continuação. Às vezes nós somos mais quentes, às vezes nós estamos mais apáticos, mas em todo o tempo nós estamos na presença dEle. Como a presença do Espírito Santo é tudo que nos faz realmente funcionar no reino de Deus. Quão é terrível estarmos na presença dEle, e você imagina, estar na presença do Espírito Santo e não poder senti-lo? Estar num lugar onde você sabe que a presença... Posso beber essa água aqui, pastor? É água mesmo? Não vou beber óleo de unção, né? Que bonitinho. Muito prático, né? Porque sempre tem uns copão e você fica ali, um copinho, bacana. Você já pensou nisso? Estar na presença dele, não poder senti-lo, percebê-lo? E Deus, como era maravilhoso, Ele deixou em nós uma chave, para que nós possamos senti-lo e percebê-lo, não somente quando estamos no culto, onde tem um monte de gente, onde aquilo nos movimenta, aquele culto quentinho, aquele culto cheio da presença, aquela bandona de louvor tocando, aquele som agradável, aquele povo quente lá na frente, aleluia, é tão gostoso quando a igreja se reúne, a multidão se reúne. Só que Deus está levantando uma geração de homens e mulheres, tão sensíveis à presença dEle, que da mesma forma que sentem sua presença nos cultos, quando estão cantando, ouvindo a palavra e celebrando, sentem a presença dEle quando estão no leito de hospital. Sentem a presença dEle quando estão sozinhos na calçada com frio. Sentem a presença dEle quando são perseguidos pelo medo e pela loucura que está tomando conta do mundo que nós vivemos. Deus não quer te dar um relacionamento especial apenas para quando você estiver num ambiente que você possa assisti-lo. Deus quer te dar um relacionamento tão profundo com Deus, que quando tiver gente correndo atrás de você e tacando bala, no correr, no fugir das balas, ou simplesmente no estar lá, meu Deus, será que uma bala vai pegar em mim? Você possa em um segundo fechar os seus olhos e sentir a presença dEle em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer ambiente. Quantos desejam isso para a sua vida cristã? Pois é esse o propósito dele, irmãos. Homens e mulheres comuns, cheios de um espírito extraordinário, que é o espírito do próprio Deus. Aleluia, mano. Não dá para não dar um aleluia, pensar que esse é o propósito dele para nós. E ali, eu quero puxar esse assunto todo, porque essa é uma chave que Davi já tinha. Você vê Davi em situações onde qualquer ser humano comum dizia, não, eu vou fazer o que tem que fazer porque não aguento mais. Eu vejo alguns irmãos falando assim, irmão, as coisas estão difíceis. Está difícil andar na fé, olha o que eu estou sofrendo, perdi uma pessoa que eu amo. E agora, toma vacina, não toma. E agora, continua pregando o evangelho, não prega. E agora, vota no governo, não vota. E agora, faço o que? Saio na rua, não saio. Fico em casa trancado, não fico. E agora, antigamente se eu torcia um dedinho eu ia no hospital, agora não tenho mais coragem. Preciso levantar coragem para ir no trabalho porque eu não sei. Agora nós estamos vivendo num tempo. E eu assistindo um filme de guerra esses dias com meu filho, vi aquele monte de cara correndo assim, né? Aqueles filmes de guerra antigo, que eles saíam do navio correndo, atirando sem ver o inimigo e só escutava bala por tudo que é lado, e de repente o cara que estava brincando com ele lá no quartel-general, jogando bola, correndo do lado dele, voa a cabeça do cara com um tiro. E pá, e gente morrendo, cara, e você correndo pensando, Deus, não tem nada que eu possa fazer, é só me atirar no chão e pôr a mão na cabeça, que também não vai segurar uma bala. E agora, será que uma dessas balas tem o meu nome? E aquele povo correndo naquela insegurança, e muitos ficavam traumatizados por toda a vida, por aquele momento traumático de insegurança, onde você está vendo as balas voando, pegando em todo mundo, e você não sabe se uma dessas não pega em você. E eu percebi que é exatamente a emoção que 7 bilhões de pessoas estão sentindo hoje no mundo. Você está vendo as balas pegar em todo mundo. E você não sabe, será que uma dessas não tem o meu nome escrito? E agora? E eu te pergunto, no que você tem segurança? O que te faz continuar pregando o evangelho?
O que te faz continuar amando o seu marido, sua esposa, criando seus filhos, crendo que o destino dele vai ser em Cristo Jesus. O que faz você ligar o seu carro de manhã, abraçar sua família antes de sair para o serviço, ir para o serviço, voltar. O que nos motiva a viver? Porque a hora que um homem e uma mulher pedem um motivo para viver, ou eles morrem, ou eles entregam o governo das suas vidas para o primeiro que lhes der segurança. E eu te pergunto, meu irmão, o que nos faz? E eu vejo essa chave, eu queria te presentear com essa chave. Versículo 11 de Jeremias 29. O povo estava vivendo numa escravidão terrível. Eles não tinham nada que lhes pertencesse, a não ser a própria existência. Nem a dignidade lhes pertencia. Se a Babilônia os vestisse, estavam vestidos. Se a Babilônia não os vestisse, eram nus. Se a Babilônia os desse comida, comiam. Se não desse, não comiam. Nem a própria comida, a própria vestimenta. Eles eram escravos em um país estranho, de língua estranha. E Deus traz essa palavra aqui, ó, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e futuro. Então vocês clamarão, virão orar a mim e eu os ouvirei. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus falando conosco? E aí vem o versículo chave dessa noite, versículo 13. E vocês me buscarão e me acharão quando me buscares de todo o coração. Ou o evangelho que nós pregamos é a verdade na nossa vida agora? Ou é tudo história da carochinha, irmão? Vai se entregar para o primeiro que te der uma esmola aí fora. Para o primeiro que trouxer uma solução mágica de qualquer lugar e disser para você, vamos lá, eu vou resolver todos os problemas. Todos os seus problemas acabaram, pare de sofrer. Você vai atrás de qualquer um que disser para você que soluciona o seu sofrimento. O ser humano, ele esquece de tudo, de toda a dor e de tudo. Quando ele está com uma dor e alguém lhe apresenta uma solução, o ser humano vira quase que um cachorrinho, né? Como é que você treina cachorrinho? Se ele faz o que é errado, dor. Se ele faz o que é bom, comidinha gostosa. E o ser humano vai assim. Como o ser humano foge da dor e corre para o prazer o tempo inteiro, o que você faz para dominar um ser humano? Você domina a dor e domina o prazer. E você domina o ser humano. Não faz sentido? Pois isso, meu querido, isso é a essência do neuromarketing. Isso é a essência de todo tipo de treinamento comportamental, que hoje é tão famoso, treinadores comportamentais, que eu não estou falando mal, porque essa é a minha profissão. Eu trabalho como coach em uma empresa, que tem mais de 300 funcionários. Sou treinador comportamental. Ajudo uma pessoa que não tem boa performance no trabalho a melhorar a sua performance. Ajudo a empresa a discernir como eu vou fazer para o meu funcionário funcionar melhor. É meu trabalho, não é errado. Mas sabe qual é o fundamento do treinamento do ser humano e da gente mudar os nossos hábitos? É assim, ó, todo ser humano está o tempo inteiro fugindo da dor e correndo para o prazer. Então, é possível mudar o hábito do ser humano. Se você coloca a dor dele aqui e o prazer lá, você consegue conduzi-lo para lá. Não quero que ele vá para cá, eu quero que ele vá para o outro lado. Aí eu coloco a dor dele aqui, ele vai fugir. Aí eu coloco o prazer lá, ele vai sair daqui e para lá. E aí você pode guiar o ser humano para onde você quiser. A gente pode fazer isso com a gente mesmo. Quando a gente faz dieta, por exemplo, qual que é a dor? A minha dor é que eu estou gordo. E meu pai teve infarto, meu avô morreu de infarto. E eu estou gordo, então eu tenho medo e dói. Mas lá é o prazer. Lá eu tenho músculos, eu tenho virilidade, eu tenho força. E aí eu aguento o sacrifício de não comer para poder sentir aquele prazer. Alguns não aguentam, porque não conseguem olhar o futuro. Só olha o que está aqui no presente. Nunca emagrece. Não consegue deixar as coisas que para trás ficam e correr em direção ao alvo. Qualquer pedrinha que for dada aqui para sanar a sua dor, para de correr em direção ao alvo. Ai, um docinho para mim. Eu mereço, né? Eu estava correndo em direção ao alvo que é Cristo. Eu estava correndo em direção ao casamento que funciona. Eu estava correndo em direção a ser pai, ser marido. Eu estava correndo em direção a uma coisa que é aquilo que eu quero, mas tem um prazerzinho aqui que sacia a minha dor agora. Eu ando com medo, eu ando triste. Eu ando ansioso e assustado.
por causa da falta de dinheiro, por causa do que está acontecendo no mundo. Eu mereço um pouquinho de prazer aqui. E depois eu esqueço, estou correndo em direção ao alvo. Mas como você faz isso? Para uma pessoa que de repente ela para de ser motivada pelo prazer e ela começa a ser motivada pela presença de Deus. Viu? Eu vou te matar. Tá? Não faz diferença. Se você não fizer o que eu estou mandando, eu vou te matar. Se você não fizer o que todo mundo faz, você vai morrer. Eu vou te matar. Tá? E? Não, venha para cá, senão eu vou te matar. Não. Mas o meu viver é Cristo. Se eu tenho que contrariar a minha vida com Cristo, para que o meu corpo seja salvo, está tudo certo, eu não vivo pelo prazer, eu não tenho medo da dor. Não, então eu vou te deixar de viver, eu vou te dar riquezas, vou te garantir sua saúde. Vem para cá, faz o que eu estou mandando. O que você está mandando? Caminha em cima dos propósitos da palavra e da presença de Deus? Não, mas vem, que daí eu vou te dar, mas eu também não me movo pelo prazer. Como você pode manipular? Com política, com religião, com chantagem, com dinheiro ou com ameaças, uma pessoa que o seu prazer é a presença de Deus, uma pessoa que perde o medo da morte e perde o desejo extremo de ter prazer. Eu tenho prazer porque o meu prazer é Cristo, e não tenho uma morte porque Ele carregou a chave da morte, Ele tirou do inferno, trouxe em suas mãos, e sabe o que Ele fez? Deu para a igreja. Por isso nosso viver é Cristo. Por isso nós não corremos olhando para o que está acontecendo aqui, por isso nós corremos olhando para a eternidade. Se eu falar para você agora, irmão, que se por 12 horas você não comer nenhum carboidrato, nem farinha branca, nem açúcar, por 12 horas, tá? Você não assistir nada inútil na televisão, não entrar em conversa boba nenhuma, dormir na hora certa, acordar na hora certa e passar um dia saudável. Se eu falar que se você fizer esse sacrifício por 12 horas, nos próximos 30 anos você vai ter saúde plena e paz plena, quantos aguentariam 12 horas? Sem comer farinha, sem comer açúcar, sem assistir televisão e sem falar bobagem? Quem aguentaria? Trocaria 12 horas por 30 anos de prazer. Você aguentaria ou não aguentaria essas 12 horas? Sim ou não, irmão? Aguentaria? Eu aguentaria. Por que eu aguentaria 12 horas sem fazer o que eu gosto? Porque eu estou olhando para 30 anos. E quando minha visão está naquilo que é eterno, aquilo que é passageiro perde a força sobre a minha vida. Se eu troco 12 horas por 30 anos, porque eu sei onde eu quero chegar, a Bíblia diz que a nossa vida aqui na terra, esses 80 aninhos aqui na terra, um pouco mais, pouco menos, são como um piscar de olhos perto da eternidade que Ele tem preparado para nós. Que isso que nós estamos passando é só o começo. Meu menino de 13 anos, eu tenho o Theo de 6, o Pedro de 13 e a Lara, minha filha, tem 12. O Pedro esses dias olhou para mim e falou assim: pai, a vida aqui na terra é só o começo? Sim. Porque fiquei esperando ele ia falar alguma coisa. Ele falou: pai, o Theo, ele toma decisões erradas porque ele só tem 6 anos, ele não sabe de nada, né, pai? Eu falei: é verdade, o Theo sabe muito pouco. E o senhor, que já viveu 40 anos, 43 anos, você sabe de tanta coisa que você toma decisões certas, certo? Sim. Pai, se nós vamos viver uma eternidade, aqui na terra são 80, 90 anos, será que isso aqui na terra não é só a infância do que nós realmente vamos ser um dia? Eu olhei para ele e falei: Pedro, essa vida aqui na terra não é nem infância. É os primeiros meses de vida. Pai, então aquilo que a gente vai ter pela eternidade não é muito mais importante do que aquilo que a gente tem hoje? Sim, filho. E nesse pensamento, eles decidiram não namorar antes dos 18. Decidiram, tomar a decisão, os dois mais velhos, de ter um relacionamento saudável e ter relações só depois de casado. E nesse pensamento, alguém começou a rir do meu filho, porque ele está com a cara cheia de espinha. Irmão, parece um choquito aquele negócio pulando assim, ó. Eu vejo o choquito. E alguém: mas você não tem trauma, vamos comprar uns remédios, tem umas injeções que você toma um negócio que vai melhorar. Ele olha para a pessoa e fala assim: viu, essas espinhas na cara são só 2, 3 anos, estou tranquilo. Não vou usar minha cara tanto assim nos próximos 3 anos. Todos os adolescentes em volta dele morrendo: estou feio, meu cabelo. E ele: pai, por que esse povo está desesperado? É só 2, 3 anos que fica espinha na cara. Porque quando você olha para tudo que você tem no futuro,
aquilo que está acontecendo agora. E sabe qual a melhor forma de nós percebermos o que está no futuro? É aprendermos a sentir a presença de Deus. Quando a gente aprende a sentir a presença de Deus, quando a gente cultiva a presença, quando a gente cultiva os efeitos da presença de Deus na nossa vida, a gente tem uma pincelada do que vai ser a nossa eternidade. Mas não só o que vai ser a eternidade, a gente tem uma pincelada do que vão ser os nossos próximos anos de vida na presença de Deus. Independente de quem governar o Brasil daqui 10 anos. Se for esquerda, se for direita, se for centro-oeste, se for o Meso, se for os Estados Unidos, se for a China, seja lá quem for que governar o Brasil nos próximos anos, eu sei quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, tudo que sentimos. Eu sei que ainda não veio ao coração do homem, nem subiu ao entendimento humano que Cristo tem preparado para mim. Eu sei, por esse trecho que nós lemos, que os pensamentos dele são pensamentos de bem. Aí ele diz assim: então, vocês me buscarão e me acharão quando me buscares de todo o coração. E é aqui que eu quero dar a chave para você. Eu vou falar de mais 3 trechos onde essa palavra de todo o coração aparece. E eu vou falar rapidinho, porque o nosso tempo está quase acabando. Primeiro trecho está lá em Provérbios, o primeiro trecho está lá em Deuteronômio 6. Quando Moisés veio entregar o mandamento para o povo de Deus. Lá em Deuteronômio 6 ele diz assim: escuta, ó Israel, só o Senhor teu Deus. Eu vou citar rapidinho, tá? Escuta, ó Israel, só o Senhor é Deus. E importa que você o ame com todo o coração, com todo o entendimento, com todas as suas forças. Outro trecho diz: com todo o teu espírito, com todo o teu entendimento, com toda a alma e com todas as forças. Essa palavra alma é a palavra lebav, que é a mesma palavra aqui que está dizendo coração. Então, literalmente, ele está falando para o povo assim, ó, vocês precisam saber que só Ele é Deus, e o que importa é que você o ame, ou seja, que tudo que te movimenta, que tudo que aponta a você, que você o ame com todo o entendimento, com todas as emoções e com todas as tuas atitudes e forças. Com toda a tua intensidade. Em outras palavras, ele está dizendo: importa que você vá com todo o coração, todo o lebav, que depois é traduzido para o grego na palavra psuchos, que então é traduzido para a nossa língua como psique. O que ele está dizendo assim, ó, você, quando você me buscar com toda a psique, você vai perceber que eu estou lá. Você sabe o que é psuchos, o que é psique, o que é todo o coração, que está escrito aqui em Deuteronômio, que está escrito ali em Jeremias, que Jesus repete lá em Lucas, quando alguém pergunta sobre o mandamento, ele diz: ama o Senhor teu Deus com todo o seu entendimento, com todo o teu coração. Mesmo trecho repetido em Mateus: com todo o teu entendimento. Cristo, Jesus traduz isso aqui. E é a mesma palavra que está lá em Provérbios 4, 23. Salomão diz em Provérbios 4, ele diz o seguinte... Provérbios 4:3, Salomão diz assim: quando eu era uma criança pequena, ainda tenra nos braços da minha mãe, eu sentava ao pé do meu pai. Tenra no braço da minha mãe, criança, quer dizer que ele tinha menos de 13. Sentava aos pés do meu pai, quer dizer que ele ficava no colo da mãe, mas já tinha idade para estar no colo do pai, nos pés do pai. Então ele tinha entre 6 e 12 anos. E ele diz assim: quando eu era uma criança tenra ainda, único aos braços da minha mãe, sentava aos pés do meu pai. E ele me dizia: filho meu, ouve as palavras. E aí... Davi fica 19 versículos falando para Salomão sobre sabedoria. Salomão, apega-te à sabedoria. Vende tudo que tem, compra a sabedoria. Sabedoria não vai permitir que seus pés se embaraçem. Isso é Provérbios 4, você pode ler tranquilamente em casa. E até sublinhar você em casa. O que a sabedoria faria com Salomão na promessa de Davi? A sabedoria, compra ela, que ela vai valer a pena, ela vai ser uma diadema na tua cabeça, não vai permitir que os teus pés se embaraçem, vai ser como uma coroa de honra para você. A sabedoria, busca a sabedoria, ouve o que está na minha voz, sabedoria, sabedoria, sabedoria. E ele fica ali 19 versículos até o 22, falando sobre Salomão, sobre ter sabedoria e o que acontece com quem não tem sabedoria. Mas no versículo 23, no mesmo texto, no versículo 23, você pode ler aí onde você está, Davi fala assim, Davi fala para Salomão, né, o Salmo, o provérbio é de Salomão, mas Salomão está contando o que Davi falava para ele. Então ele fala sabedoria, 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 sabedoria. Quando chega no 23 ele fala mais, e aí você tem uma interrupção ali na descrição, na narração de Davi. Mas de tudo isso que eu te falei, de tudo que deve guardar, guarda primeiro o teu
Lebave, porque dele procedem as fontes da sua vida. Davi sabia que Salomão ia precisar de sabedoria para governar o povo, mas ia precisar de um coração em Deus. Irmão, todo grande homem de Deus que tem uma história ruim, a parte ruim da história não está no começo, está no final. Filhos que se drogam, casamento que se destrói, tudo é no final. Porque a gente precisa de sabedoria para realizar, mas a gente precisa de um coração no Espírito Santo para permanecer. É por isso que tem tanta gente sábia, que realiza, mas não permanece até o final. E a história que vai ser contada a nosso respeito não é como nós começamos, é como nós terminamos. É por isso que tem gente que começa muito mal, mas como termina no Senhor, como Davi, que lá no meio se perdeu, mas terminou do jeito que começou, no Senhor. E o que fez ele terminar no Senhor, ele sabia, não foi a sabedoria. O que fez ele começar e terminar no Senhor, porque de tudo que ele tinha, ele guardou uma coisa: Pai, o que te agrada? A minha mente e o meu coração te perseguem. A minha mente e as minhas emoções apontam para você. Mas sabe o que acontece nos nossos dias? A gente chega a cantar assim: Deus, eu te entrego todos os meus pensamentos. Tá, mas os teus pensamentos pertencem à novela. Teus pensamentos pertencem ao time de futebol. Teus pensamentos pertencem à batalha entre esquerda e direita acontecendo no Brasil. Teus pensamentos pertencem aos 350 mil vídeos sobre Covid que você assistiu. E tua cabeça não sai mais daquele lugar. É como aquele lugar dói. O que a gente faz? A gente liga na Netflix para se distrair. E em vez de dormir quentinho do lado da esposa de noite, a esposa dorme sozinha no frio, a gente fica na Netflix, ou pior, no videogame. Porque eu preciso me distrair daquela dor que o dia, que a notícia está me trazendo angústia. Não, eu sofro de ansiedade. Hoje, quando alguém chega no meu consultório, como psicanalista, ou no meu escritório de coaching na empresa, e fala assim: não, é que eu tenho um problema, eu sofro de ansiedade. Eu falo assim: bem-vindo ao time. Que é só 98% das pessoas hoje que sofrem de ansiedade. Mas tem um tipo de pessoa que não interessa a dor e não interessa o prazer. O seu coração aprende a descansar no Senhor, e a Bíblia diz: o Senhor trabalha para aqueles que nele confiam. Os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas, voarão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aqueles que esperam no Senhor. A esse eu busco, estimo, Isaías 66, 2, aquele que é humilde do espírito, contrito de coração e treme diante das minhas palavras. Tem um tipo de pessoa que Deus está levantando nessa geração, onde Ele vai finalmente nos separar, e Ele nos dá a escolha de sermos separados. A minha pergunta é: para onde que a sua mente e as suas emoções estão apontando? Porque eu falo que quero entregar minha mente para Deus, mas eu já dei minha mente para tanta coisa, que quando eu chego para adorar na presença dEle, eu preciso de 40 minutos de uma banda tocando, para começar a sentir a presença de Deus, e não era esse o propósito. É muito bom ter uma banda tocando, é muito bom ter um ministério de louvor, mas o propósito seria: estamos aqui escondidos, sendo perseguidos, o inimigo quer nos matar, tranca a porta, nós temos 10 minutos para entrar na presença, feche seus olhos. Uou, que presença de Deus, porque todos estamos acostumados a, no meio da maior luta e batalha, fechar os nossos olhos e termos a convicção, a certeza de que Ele está lá, e pode durar 40 minutos até a banda conseguir atrair a sua mente, ou de repente pode durar 2 segundos, porque você já está acostumado a estar na presença dEle. Aí está tudo acontecendo, está todo aquele problema no trabalho, pessoas xingando, gente com medo, do lado do leito, no velório de alguém que você ama, e você fecha os olhos e a paz que excede todo entendimento começa a reger as tuas palavras, as tuas atitudes, as tuas ações, os teus pensamentos, os seus sentimentos, porque é uma promessa para você que confia no Senhor: a paz que excede tudo que as pessoas entendem. Como no velório da minha mãe 3 meses atrás, onde algumas pessoas ficaram ofendidas, porque nós não estávamos desesperados. Meu Deus, mãe, de nós uma, porque minha mãe. Porque nós estávamos felizes. Porque ela passou a vida inteira falando do dia que finalmente ela ia encontrar o Senhor. Que todas as dúvidas dela iam ser respondidas. Ela pregou a respeito do dia do Senhor todos os dias da vida dela. E quando o Senhor finalmente a levou, quando nós fomos nos desesperar, nós assistimos a pregação dela de 1 semana antes no culto,
onde ela fala, vocês precisam escolher se aquilo que satisfaz você está aqui na carne ou está naquilo que é eterno. E a paz que excede todo entendimento tomou a vida do meu pai, tomou a vida do meu irmão, tomou a vida das nossas esposas, até dos nossos filhos. Quando eu fui contar para o meu filho que a vovó tinha morrido, ele falou, mas ela está com Jesus? Tá, filho. Um dia eu vou encontrar ela? Sim, filho. Então está tudo bem, pai. Eu vou chorar porque eu vou sentir tanta saudade dela até encontrar ela de novo. Mas eu estou tão feliz que ela está com Jesus. E quem pode dizer que não há razão nas palavras de uma criança que habita num ambiente onde a paz que excede todo entendimento rege as nossas atitudes? Mas isso é impossível, o que você está pregando é utopia. Não. Utopia é o que está se instalando nesse mundo. O que eu estou pregando é a única coisa que realmente a gente tem certeza que é verdade nesse mundo. Cristo em nós é a esperança da glória. E os sacrifícios de agora não se comparam à glória que há de se manifestar em vós. Que essa palavra seja força para o teu coração. E essa palavra gere uma decisão no teu coração, de que quando as coisas começarem a puxar a tua alma, que é a mente e as emoções, as coisas começarem a puxar a tua alma para um lugar, para o outro, quando alguém te ameaçar, esses dias alguém me ameaçou meu emprego. Se você não fizer tal coisa, nem vou dizer o que é, para que não seja cancelado sua live. Se você não fizer tal coisa, eu vou te demitir. A gente vai te demitir, você vai perder o seu emprego. Foi uma ameaça velada que eu recebi. Eu recebi essa ameaça, eu comecei a ficar angustiado. E aí eu fui para Pato Branco e as pessoas se reuniram. Olha, você tem que cuidar, porque o jeito que você prega, daqui a pouco as pessoas vão te cancelar, você vai perder seus empregos. Aí eu fui para outro lugar e as pessoas, olha, você tem que cuidar, porque o jeito que você se move, porque o jeito que você fala. E eu sentei num grupo de pastores e falei assim, a hora que eu pregar qualquer coisa que não for palavra de Deus, vocês me avisem que o meu coração precisa se angustiar e voltar para a palavra de Deus. Mas enquanto eu estou pregando a palavra de Deus, as potestades desse mundo não vão determinar se eu estou feliz ou se eu estou triste. Nem vão determinar se eu me sinto seguro. Mas você não está com medo? Eu gostaria de dizer que estou com medo. Eu gostaria de dizer que estou assustado. Eu gostaria de dizer que não sei o que vai acontecer. Mas daí eu estaria negando o evangelho que eu prego. Porque eu sei em que eu tenho crido. E esse é o momento de eu e você refletirmos a respeito do nosso cristianismo. Parece impossível, pastor. Eu sei, parece impossível para mim também. E justamente porque parece impossível que o nome dele é Deus do impossível. Mas eu não sinto o que você sente. Eu te pergunto, você tem acordado de manhã e buscado a Deus? Você tem habituado a tua alma a estar na presença dele? Não dá tempo, eu tenho que sair correndo. Eu não sou um super-herói, irmão. Eu não tenho uma capacidade psicológica que outros seres humanos não têm. Eu não tenho isso. E vou te confessar. Já fui até para ibupropiona, fui no psiquiatra, precisei tomar um remédio, de vez em quando preciso me equilibrar, tenho minhas dificuldades, tenho minhas dores, tenho as minhas tentações que me acompanham. De vez em quando vem aquela tentação que eu penso, meu Deus, eu tenho 43 anos de idade, mais de 23 anos de evangelho, e eu ainda me sinto tentado com isso ali, como é que pode? Miserável homem que sou. E eu não tenho muito recurso para vencer a tentação, não tenho muito recurso para vencer a ansiedade, irmão. E eu sou psicanalista e te digo, nem com todo o estudo de psicanálise, de coaching, de psicologia positiva, ainda eu não tenho recurso para fugir da ansiedade. Mas tem uma coisa que eu faço que me tira a ansiedade. Eu vou para a presença do Espírito Santo e falo, a Bíblia diz que o Senhor é meu ajudador. Me ajuda. Porque tudo que eu aprendi ainda não foi suficiente, como a tua palavra é suficiente para mim. E aí, eu nem estou com vontade. Eu estou com raiva, eu estou com medo. Eu pego a palavra e falo, eu estou com raiva, eu estou com medo, eu estou frustrado, eu estou ansioso. Mas, eu estou na tua palavra. Eu sei em quem tenho crido. Então eu quero dizer para você, irmão, que você não precisa de anos de estudo. Se precisar de um psicanalista, vai que é bênção, eu sei, eu atendo pessoas. Se precisar de um coach, vai que é bênção. Se precisar de psicólogo, vai que é bênção. Tem um monte de psicólogo cristão que é uma bênção. Se precisar do pastor, vai que é bênção. Se precisar de um amigo para chorar no ombro, vai que é bênção. Se precisar da esposa, do marido, abraça e chora, vai que é bênção. Eu tive o prazer esses dias de deitar no colo do meu filho e dizer, cara, eu preciso que você me consola um pouco. Deitei no colo do meu filho e chorei. Ele me abraçou e orou por mim. Precisa abraçar e chorar no colo do filho? Não seja um super-homem,
Só seja um pai que mostra para o filho que Jesus é bom. E aí vai para esse lugar que está disponível para todo mundo, irmão. Vai para a oração e para a palavra. Porque quando a gente acostuma, a nossa mente está na presença de Deus. E o nosso coração está na presença de Deus. Ainda que ela dê aquela escapada, você sempre vai ter um bom versículo. Um bom amigo para orar por você. Para que a tua alma e o teu coração se voltem a buscar o Senhor. E quando você buscar Ele, de todo o coração, Ele promete para você que você vai encontrá-lo. Amém? Fique de pé no seu lugar. Você sabe que eu estou pregando para mim, né? Não estou pregando para você, irmão, estou pregando para mim. É isso mesmo, é assim que o evangelho funciona, irmão. Por isso que Paulo faz aquelas pregações absurdas dele, né? E termina assim, ó, não que eu tenha alcançado tudo isso que eu falei, mas está funcionando na minha vida, vai funcionar na sua também. E não existe esse negócio de, eu fiz uma coisa e agora tudo passou. Não, eu fiz uma coisa para me manter ali e amanhã eu vou fazer de novo. Hoje eu precisei da palavra para me manter em paz. E amanhã eu vou precisar de novo. E domingo eu vou precisar de novo, e segunda eu vou precisar de novo. Pai amado, nós queremos te louvar, porque a tua palavra é suficiente. Nós queremos te louvar porque não existe ameaça, não existe medo, não existe pavor. Existe a tua direção sobre as nossas vidas. Eu quero te louvar. Eu quero te louvar porque tu és Deus e ninguém mais. Eu quero te louvar porque a nossa segurança está no Senhor, Pai. Eu quero te louvar porque a ciência e os homens estão alcançando recursos, Pai. Estão vencendo a doença, vão vencer essa doença, vai vir outra doença. O Senhor vai dar inteligência e a humanidade vai vencer de novo. E glória a Deus. Mas se chegar um dia que a humanidade não vencer, nós ainda temos a única coisa que nos dá segurança, que é a tua presença, a tua palavra e a tua suficiência, Espírito Santo de Deus. O teu sacrifício na cruz, o teu sangue que nos cura e que nos fortalece, Jesus de Nazaré, a tua direção, a tua lei, os teus princípios, Jeová, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós recebemos essa noite sobre nós, Pai, a tua segurança, e eu encerro essa noite orando pelos meus irmãos, a mesma oração que Paulo fez sobre os Efésios, que sobre o conhecimento que tendes de Cristo Jesus, lhe seja derramado Espírito de sabedoria e revelação, que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, e que saibais então o propósito e a herança do poder que recebestes lá do alto, em nome de Jesus, amém, 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 irmãos. Dá um sorrisão mascarado para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não vai te faltar esperança, não vai te faltar paz e não vai te faltar alegria, em nome de Jesus, amém. Se é de Deus isso para você, feche seus olhos e dê seu melhor aplauso para Jesus, vai. Glória a Deus, obrigado, pastor. Glória a Deus. Quantos foram abençoados? Amém, glória a Deus. Na próxima quarta-feira, traga um amigo, uma pessoa, um ente querido, familiar, traga para cá, amém? Vamos encher esse lugar. É claro que a gente sabe, o friozinho deu uma espantada na turma, mas é uma alegria ter você aqui. Traga pessoas, amigos, eu tenho certeza que Deus tem coisas gloriosas para nós, tá bom? Os nossos visitantes, que já são de casa, né, da família, do coração, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Levante as mãos, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha de paz, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Que você tenha um final de semana abençoado, um fim de semana tremendo na presença do Senhor, um novo mês ainda melhor, debaixo da graça e da unção do Senhor. Em nome de Jesus, quem recebe, diga amém. Glória a Deus. Você que está nos assistindo pela internet, compartilhe esse link com outras pessoas. Você que nos assistiu aqui, compartilhe através das suas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém e amém.